Olá, pessoal. Breno Lucano, mais uma vez com vocês, lá do blog de filosofia por Paulo Veritas. Eu queria discutir hoje uma coisa com vocês, que é aquilo que o entendimento que nós temos do que seja o estoicismo. Porque o estoicismo, apesar de ter se tornado nos últimos anos uma filosofia pop, talvez tão pop quanto Nietzsche, ela também, em função da própria popularização, ela se tornou superficial. Superficial e pouco construída teoricamente. A sua construção, a sua leitura, o seu aprofundamento foi perdido em função da própria popularização dessa filosofia. Então, quando eu falo assim, o que é o estoicismo ou o que não é o estoicismo, na verdade, é para tentar desmistificar algumas coisas que foram criadas e que foram perdidas também. Agora, recentemente, eu estive em contato com algumas ideias sobre o estoicismo, que na verdade até é estoica. Né? Essas ideias até são estoicas, mas não é só aquilo que foi passado. O estoicismo ele é muito mais amplo do que apenas uma questão de resiliência. Do que eu estou falando? Principalmente porque o estoicismo, antes de tudo, é uma filosofia. É uma filosofia que foi criada a partir da escola cínica, século 3 a.C., século 3 antes da Era Comum. E os cínicos vieram, a partir do seu fundador Antístenes, tendo o professor de Antístenes o grande nome de Sócrates. Então, Antístenes foi aluno de Sócrates, frequentou o círculo socrático, assim como Platão, assim como Aristipo Cirenaico, alguns megáricos também. E essa escola cínica ela se desenvolveu até que chegou em Diógenes, que teve um círculo também. E um aluno muito importante de Diógenes foi Crates, que foi professor de Zenão de Cícero, fundador do estoicismo. Então, o estoicismo ele possui toda uma genealogia que remonta a Sócrates. Daí, muitos estoicos afirmarem serem sucessores de Sócrates, serem continuadores desse movimento, desse ideário socrático. Antes de tudo, o estoicismo é uma filosofia. Então, embora ela tenha um caráter altamente dogmático, quer dizer, ela não apresenta aporias ou questões aparentemente não resolvidas, né? Ela te fornece uma pergunta e te fornece uma resposta. Isso é o caráter dogmático do estoicismo, né? Em Platão, por exemplo, você vai encontrar que muitas questões não têm respostas. Se você for, por exemplo, no diálogo Parmênides, vocês verão isso, que é um diálogo aporético. Isso não acontece, em tese, com o estoicismo. Embora um estudo mais esmiuçado do estoicismo, vocês perceberão que existem muitos problemas dentro do estoicismo a serem investigados. O que eu quero dizer é que, na verdade, o estoicismo é uma filosofia. E, enquanto filosofia, ela esteve em construção e, embora muitas coisas suas, muitos escritos seus tenham sido perdidos no decorrer dos milênios, o que nos resta atualmente é apenas uma busca por aquilo que foi perdido, tentando recapitular aqui e ali os fragmentos. É como se fosse um imenso quebra-cabeça que a gente vai montando as peças. E a cada momento que a gente vai tentando montar as peças, à medida que o quebra-cabeça vai se montando, ele vai se tornando mais completo. E de modo que essa completude, o quebra-cabeça montado todinho, a gente nunca vai ter isso, infelizmente. Primeiro porque o estoicismo, enquanto uma filosofia que durou 500 anos, o movimento estoico durou 500 anos, né? Ele não existe hoje, apesar de muitos dizerem que ainda existe. Ele morreu no século II,
Essa filosofia, ela teve muitos nomes e cada nome foi contribuindo à sua maneira. Então, muitas vezes nós encontramos, inclusive, muitos traços pessoais dentro das filosofias. Marco Aurélio teve um traço profundamente pessoal dentro da sua filosofia. Sêneca também. Epicteto também. Especialmente no período imperial, a filosofia estoica foi extremamente pessoal. Daí a necessidade de você remontar os gregos. Crisipo, Zenão, mesmo que existam dificuldades para tentar reconstruir essa grande fotografia que é o estoicismo. Mas, acima de tudo, volto a dizer, ela é uma filosofia e é uma filosofia em construção porque o quebra-cabeça não está montado. Por outro lado, vale a pena relembrar, por exemplo, que aquela famosa tripartição que Zenão fez da filosofia estoica. Ele disse que a filosofia estoica ela possui um núcleo que é físico, um outro núcleo lógico e um outro núcleo ético. É necessário um entendimento da física para que você, a partir da física, construa um ideário lógico e consiga construir também a sua teoria ética. Então, esses três elementos estão extremamente vinculados uns aos outros, de modo que é impossível que você tenha o estoicismo se você pega apenas a ética. Está errado isso. O estoicismo é tudo junto. O estoicismo se constrói a partir de uma visão do incorpóreo, por exemplo. Se constrói a partir de uma visão do devir, por exemplo. Se constrói a partir de uma visão do tempo, por exemplo, que é um dos incorpóreos. Se você não entende essas coisas, não dá para você construir a ética. E vai ficar sempre muito preso na questão, por exemplo, lá da resiliência. Que eu vou te dizer, tem isso, mas não é só isso. Tem alguns intérpretes, por exemplo, que vão dizer que a questão central do estoicismo é o tempo. Tanto é que a lógica estoica ela é toda fundamentada no tempo. O silogismo aristotélico ele é predicativo, né? Sócrates é filósofo. Então, você tem um sujeito, você tem um predicado. A lógica estoica ela é completamente diferente. Ela utiliza de inferências temporais. Hoje está nublado, logo vai chover. Então, essas inferências temporais, isso é tipicamente estoico. E a ética, evidentemente, se utiliza disso também. Então, é impossível você falar de estoicismo se você se restringe à resiliência. Você empobrece o estoicismo. O estoicismo é isso, mas é muito mais do que isso. Você não pode empobrecer o estoicismo. Dito isso, então resta a pergunta: o que não é o estoicismo? O estoicismo absolutamente não é uma questão de autoajuda. Frases, clichês, por exemplo, assim: tudo vem com propósito e vai por uma razão. Essas frasezinhas assim, clichê, típica de Augusto Cury, coisas do tipo. Livros de banca de jornal. Você está com uma tristeza, você precisa de uma frase motivacional, aí vai ler o estoicismo. Está errado. Não, se você vai procurar o estoicismo para pegar a frase motivacional, está indo para o lugar errado. O estoicismo não serve para isso. Pegue Augusto Cury. Pegue esses livrinhos assim, deles, assim, Jesus, o maior mestre que já existiu, essas besteiras do tipo. Para isso serve. Agora, não vá realmente para o estoicismo, entendendo que o estoicismo, se você pega Cartas do Lucílio, isso é um livro de autoajuda, porque realmente não é. Você pode até utilizar alguns raciocínios, algumas inferências senequianas ou aurelianas, e isso pode te ajudar, claro que pode. Mas não é só isso. Você não pode empobrecer o estoicismo. Uma outra coisa que o estoicismo não é uma religião. Porque o que a gente tem percebido é que muitas pessoas vão tratar o estoicismo como se fosse uma igreja. Vou procurar o meu mestre para ver o que o meu mestre vai dizer. Igual aquele pessoal que vai procurar Jesus. O que Jesus vai dizer? Vou abrir o Evangelho de São João. O estoicismo não é isso. O
estoicismo, apesar de ter uma versão dogmática, sua estrutura ser bem dogmatizada, mas eu volto a dizer, é uma filosofia. E o que eu quero dizer com que ela seja uma filosofia? Eu quero dizer que ela necessita de investigação. Toda filosofia é investigativa. Então você precisa procurar as brechas, as dificuldades, para tentar solucionar suas dificuldades. Ela não é uma receita de bolo. Vou ver o que Jesus fala no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Não é isso. Eu estou com uma tristeza profunda. Vou ver o que Sêneca diz lá na carta 5 de Lucílio. Não é isso. O estoicismo não serve para isso. Se você tá indo procurando soluções no caminho errado. Pega Augusto Cury. Pega Minúcio de Sabedoria. Mas não faça isso com o estoicismo. Você está empobrecendo o estoicismo. Uma outra coisa que o estoicismo não é, portanto, é coach. Eu possuo questões inacabadas com meu pai. Ou então, vou utilizar o estoicismo para promover foco, autodomínio no ambiente corporativo. Está errado. Isso não é estoicismo. Isso é coach. Estoicismo é filosofia. Você tem que tentar montar o quebra-cabeça. É investigação. Você tenta sempre conversar um autor com o outro. Você vai tentar contrapor um autor, qualquer que seja, com um autor estoico, por exemplo. O que Hegel vai dizer sobre os estoicos? O que Nietzsche vai dizer sobre os estoicos? Então não é uma questão de coach. Você não vai no ambiente corporativo e vai dizer assim, vou utilizar as técnicas de Marco Aurélio, de liderança, para motivar a minha equipe. Não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. Está errado completamente, não é isso. Até porque a leitura de Marco Aurélio também necessita de investigação. Como é que ele conduziu o governo dele em Roma? Não faço a menor ideia. O que nós temos, apesar dos estudos historiográficos e arqueológicos, o que nós temos são apenas leituras. Você não pode dizer que Marco Aurélio fez isso, fez aquilo. Porque são versões. O que nós estamos entendendo o estoicismo muito como se ele fosse muito assertivo. Como se ele fosse realmente uma religião. Tivesse todas as respostas que eu preciso para salvar a minha vida. E não é isso. Vamos acordar, pessoal. Vamos tentar amadurecer a ideia e começar a entender o estoicismo a partir de um movimento, de uma filosofia que nasceu no século III antes da Era Comum e que se estendeu. Várias contribuições, inclusive no campo das ciências naturais, da gramática, no campo da astronomia, até astrologia. O estoicismo possui várias ramificações. Posidônio trabalhou muito com a questão das ciências naturais, assim como Aristóteles. Então vamos deixar essa ideia de fazer coach com o estoicismo, porque realmente não dá certo. Estamos empobrecendo o estoicismo e fazendo do estoicismo aquilo que ele nunca se propôs. Ser coach. Ser uma religião ou ser um simples livro de autoajuda. Bom, pessoal, essa foi a crítica que eu quis fazer. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe à vontade esse vídeo. Não deixe de conhecer a nossa página no Facebook, Portal Veritas, e de conhecer também nosso blog, Portal Veritas, blogspot.com. A gente se encontra por aí.